Olá, amigos. Nós queremos trazer uma reflexão na palavra de Deus, no Salmo 23, um salmo conhecido. E nós queremos, assim, meditar em todo o salmo, mas especificamente no versículo 1. Eu vou estar lendo esse versículo, que é bem, o salmo todo é conhecido, mas vamos ler especificamente o versículo 1, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a partir desse versículo nós queremos meditar no tema sendo guiado pelo bom pastor em tempos de crise. Todo mundo sabe, nós estamos vivendo um surto dessa epidemia. Isso tem trazido muito pânico às pessoas e é claro que temos que ter as precauções, os devidos cuidados higiênicos, obedecer às autoridades, mas nós não devemos descuidar também da nossa fé, da nossa esperança, e esse salmo especificamente, ele mostra esse equilíbrio. Nós devemos evitar dois extremos aqui: um otimismo ingênuo, que nos faz dizer sermos pessoas não precavidas. Esse otimismo ingênuo faz com que alguns descuidem da sua saúde, e isso não é bom. Até o próprio Jesus, incitado pelo diabo, quando ele foi tentado, o diabo disse: joga-te daqui, citou a Bíblia, né, para ele cometer essa tal precipitação. Jesus não fez isso, dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, nós devemos evitar esse otimismo ingênuo de alguns. Por outro lado, também devemos evitar um pessimismo crônico, que nos faz com que entremos em pânico. Jesus também evita esse tipo de pessimismo, embora ele seja realista, né? Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, por um lado, mostra a realidade: no mundo tereis aflições. A Bíblia não nos promete blindar contra os problemas, nos blindar contra as doenças. Ninguém está isento de enfrentar a adversidade, a dor. Mas esse salmo, ele vai nos ajudar a enfrentar a crise, porque o salmo, por um lado, diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, por outro lado, o salmo também fala do vale da sombra da morte. O que Deus promete aqui não é isenção de passar pelo vale da sombra da morte. O que Ele nos promete é a presença dEle nesses estados de dificuldade que muitas vezes passamos na vida. Então, o que esse salmo nos orienta e nos ajuda a enfrentar essa crise, essa pandemia, essa crise, essa tempestade que estamos sendo assolados por ela o tempo todo? O que esse salmo vai nos ajudar a entender? Em primeiro lugar, o salmo nos ensina a suficiência de Deus. O salmo diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Obviamente que o salmo não está ensinando que não nos falta dificuldade. O salmo não está nos ensinando isso. Seria uma melhor tradução desse salmo para o português a versão que diz: o Senhor é meu pastor e nada sinto falta. Ou seja, o salmo está apresentando a suficiência de Deus para a nossa vida. Nós teremos problemas, sim, teremos dificuldade, mas o que o salmo nos apresenta e nos ensina é que Deus é suficiente. O apóstolo Paulo nos diz isso de uma outra maneira, quando ele vai falar do espinho na carne. Paulo diz assim, que o diabo o açoitou, né? Deus permitiu um espinho na carne na vida dele, mas ele diz que em tudo isso, o que ele aprendeu? Que ele orou 3 vezes e Deus respondeu a mesma coisa: a minha graça te basta. Ou seja, a minha graça é suficiente. Então nós cremos que no meio dessa crise toda, de toda essa dificuldade que temos passado, nós temos que aprender que Deus é suficiente para nós. O Deus que nós servimos, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Isso não significa
que estaremos vivendo como propaga a teologia da prosperidade, teremos o carro do ano. Pelo contrário, nessa crise toda, ninguém pode alegar isso. O que eu estou querendo dizer é que Deus estará com sua presença em todos os momentos de aflição que enfrentaremos. Seja na dor, seja na alegria, Deus está presente conosco. Um outro versículo que nos ensina essa suficiência de Deus é aquele que também é citado, mas mal interpretado, que é aquele texto que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo escreveu isso, ele estava numa prisão, ou seja, nenhum conforto. Ele estava com uma situação precária, né, porque as prisões eram lugar fétido, lugar escuro. No entanto, ele disse isso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele disse isso, logo nos versículos posteriores, ele vai dizer que ele aprendeu a viver tanto em escassez quanto em abundância. Quando nós aprendemos a suficiência de Deus na nossa vida, estejamos vivendo na pobreza ou na riqueza, na abundância ou na escassez, entenderemos que Deus é tudo na nossa vida, porque Ele nos fortalece. Então, meus irmãos, essa é a primeira coisa que o Salmo nos ensina para enfrentarmos essa situação que estamos vivendo hoje. A segunda coisa que o Salmo nos ensina é muito importante, que diz que Ele nos guia às águas tranquilas e também refrigera a nossa alma. Isso fala da condução de Deus na nossa vida. É importante dizer, principalmente nesse período agora, que as pessoas são bombardeadas com tantas informações e muito fake news através das redes sociais. É importante dizer que nós não devemos ser orientados por essas fake news. Temos que buscar a orientação de Deus. Quando o texto diz: guia-me pelas águas tranquilas, está dizendo que Deus não faltará à nossa vida a direção de Deus. Por isso eu recomendo a toda e qualquer pessoa que busque sempre a orientação de Deus. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fale com teu pai secreto, ele te responderá secretamente. Nesses tempos precisamos sempre ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A terceira coisa importante desse salmo é a presença de Deus no momento de vale de sombrio. O texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É óbvio, meus irmãos, que não significa que passando pelo vale da sombra da morte, como agora nós estamos sendo ameaçados por esse vírus tão pequeno, né? Os poderosos dessa terra estão desesperados e tudo que nós temos ainda é insuficiente para resolvermos esse problema. É claro que diante de um quadro como esse, nós não podemos descuidar de confiarmos no nosso Deus. O medo vem, assim como Pedro, quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, ele ficou com medo, olhou para as ondas e ficou com um certo temor e quase se afogou. Nós também, como Pedro, temos medo. Pedro chegou a ver Jesus como um fantasma, porque o medo é capaz de criar coisas. Basta a gente ver um pano branco, como se nós estivermos no estado de medo ou pânico, nós podemos até pensar que aquilo é um fantasma. Na realidade, os discípulos até pensaram que Jesus fosse um fantasma. Obviamente, meus irmãos, o medo cria tudo isso, o medo exagerado. O medo é um instinto de autopreservação, mas exagerado ele vira pânico. Então, nesse contexto, irmãos, quase Pedro se afoga, mas Jesus ele estendeu a mão a Pedro. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para nos poder salvar. Então, nesse contexto, quase ele afoga, porque ele ficou olhando para as ondas, para o vento contrário, mas Jesus estendeu a mão para ele, assim como estende para cada um de nós nesses momentos difíceis, e basta que nós olhemos para Jesus, não desviemos o olhar dele, porque nesse contexto aí de caos, de pânico,
nós não podemos deixar de olhar para Jesus. A quarta coisa que esse salmo nos ensina nesse tempo de crise é o afeto de Deus. Esse texto vai falar que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias, né, da nossa vida. A versão original, no hebraico, nos ensina que a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão. Ou seja, Deus sempre vai nos perseguir, mas perseguir com a sua bondade e a sua misericórdia. Quando Deus enviou Josué, ele disse para ele: não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor. Ou seja, o Salmo 23 fala sim do vale da sombra da morte, mas termina com esperança, que a bondade, a misericórdia de Deus não nos faltará todos os dias da nossa vida. Basta lembrarmos que a promessa de Jesus para a nossa vida foi esta: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus nos conforte com essas palavras de esperança nesse contexto de crise. O Senhor não nos deixa faltar nada, não nos deixa faltar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua presença, a sua direção, e Ele é suficiente para a nossa vida. Que Deus nos abençoe.